Gente, seja muito bem-vindo ao quadro Vamos Saber Mais. Esse é o nosso convite para você se encher de bem-estar, para você poder se dar o luxo de ser cada vez mais você melhor para você. E isso é uma realidade aqui na SH. A gente convida você para o nosso movimento mais saudável. E hoje o tema é exercício físico. Então, a gente quer trazer para vocês um panorama geral do que acontece no nosso corpo, dentro das nossas escolhas. E hoje o exercício físico ele é colocado como tratamento de doenças, prevenção e tratamento e promoção de saúde. E também, gente, essa questão ligada à dor, à inflamação, a esse estilo de vida que se você não conquistou ainda, você pode conquistar aprendendo com a gente. E se você já tem como melhorar esse estilo de vida. A gente sabe que hoje o seu estilo de vida, tudo que você faz com você, todas as suas experiências lá de trás, o que você está fazendo hoje, vai impactar totalmente o seu futuro. Então, como o tempo não para, vamos fazer algo bom, algo que vale a pena, e o que vale a pena é você ter um compromisso com o seu bem-estar. Combinado? Vamos juntas, vamos cuidar melhor de você, melhor da sua família, sabendo como? Então, esse é o nosso convite para você. Vamos juntos? Minha formação principal de base é profissional de educação física, né? E eu tenho muitas outras especialidades. E o trabalho com o corpo me deu experiência para entender como todos esses sistemas internos do corpo e tudo que demanda da vida do adulto se conecta com a facilidade ou a dificuldade de fazer exercício físico. Esse é um ponto delicado para a maioria das pessoas, especialmente as que estão não saudáveis, as que estão adoecidas, tanto fisicamente, emocionalmente, psiquicamente, financeiramente, porque isso impacta você ter tempo e você se autorizar e sustentar esse movimento mais saudável da sua vida. Tá tudo conectado, o porquê você consegue, o porquê você não consegue, porque você tá acima do peso, porque você tem dificuldade de ter consistência nos treinamentos, de fazer adesão, de aderir mesmo isso na sua vida. Uma hora você vai ter que olhar para isso e a gente torce para que seja o mais rápido possível. Por quê? O fato de você colocar o exercício físico, o treinamento físico na sua vida, você já está fazendo uma diminuição de medicamentos no futuro. Então, hoje um idoso, por exemplo, não é mais considerado somente pela sua idade, por ser idoso, mas a qualidade como ele chegou e como ele vai se manter nessa idade. A gente tem alunos aqui chegando a centenários, né? Alunos com mais de 90 anos. E não importa a sua idade, importa você começar. Quando você começa, o seu corpo te ajuda, então você precisa ajudar ele, você mora nele. Quando você começa a fazer treino físico, você está prevenindo minimamente mais de 40 doenças. Mais de 40 doenças são prevenidas pelo exercício físico, pelo estímulo físico. Ele melhora o aspecto emocional, relacional, diminui estresse, melhora sono, equilibra mais os seus hormônios, e você dá prioridade para o que realmente tem que ser prioridade, que é essencial para a sua vitalidade, salutogênese, promover saúde dentro de você. Então, quando você faz o exercício físico, você está olhando para você. Será que você passou uma vida inteira sem olhar para você? Responde aí nos comentários que a gente quer conhecer você. Combinado? Se inscreva, compartilhe, comente, participe desse movimento que só faz bem e agrega na vida das pessoas. Combinado? Seja uma angel na vida das pessoas, compartilhando informação de qualidade. Vamos lá, gente. Então, aqui nós comentamos que vai ter a prevenção de no mínimo 40 doenças. Então, o que você quer para você? Você decide agora olhando para isso, fazendo diferente, colocando isso na sua agenda. O movimento, ele é importante na vida, assim como a pausa. Esse equilíbrio, a gente está sempre falando de equilíbrio, mesmo a vida sendo muitas das vezes um caos, né? Nós precisamos estar forte para isso. Quem treina sabe o quanto a mentalidade é fortalecida, quanto o emocional é melhorado, depressão, ansiedade, questões com alimentação, questão com autoimagem, o próprio corpo, tudo isso é melhorado. Fácil? Não, não é fácil. Não é fácil porque muito possivelmente você não teve uma vida fácil até aqui. E você teve influências, você teve modelos que às vezes pode não ser tão positivo nesse setor da sua vida. E você construir
saúde, muitas das vezes, é você ter coragem de olhar para as suas dores. Então, a gente está sempre linkando essa parte física com a parte emocional, com a parte relacional, porque a gente é tudo isso, a gente é esse múltiplo, né, como ser humano. Então, a gente não pode negligenciar, sendo que a gente tem esse conhecimento. Então, o equilíbrio da vida é você estar sempre em movimento. Quem está em movimento está em abundância, mas em excesso também não é bom. Então, você precisa de pausas, você precisa de respiros. E isso vai te gerar mais vidas. Então, a primeira pergunta que a gente quer que você responda para você com honestidade e sinceridade, aproveita essa oportunidade do seu tempo aqui com você e com a gente, o quanto está equilibrado de movimento na sua vida e de pausa. Seja o que for, em qual área for, vamos deixar mais amplo para você hoje, tá bom? A gente tem outros conteúdos que faz essa pergunta de uma forma mais específica, aí você vai lá para o nosso canal e aproveita essa oportunidade dentro do que a gente já produziu de conteúdo para você. Tá? Por quê? Porque isso é relacionado ao seu tempo, o que você está fazendo com o seu tempo. E o que a gente mais vê aqui são pessoas falando, eu sou saudável, tá tudo bem, não apareceu nada nos exames. 10 anos antes de aparecer algo no seu exame, começou 10 anos antes. Então, a gente pega muitas pessoas mal nutridas, emocionalmente, fisicamente, alimentarmente, tá? Começa antes. Então, quanto antes você começar esse processo, melhor. Mas quando você começa, já é com bastante benefício. Tudo bem? Então, toda essa relação com o movimento, ter facilidade, ter consistência, ter treinamento, pedir ajuda, colocar isso na sua vida, está relacionado, como eu falei, o treino físico muito com a relação emocional. Tá? Então você vai precisar construir esse relacionamento com o exercício físico e ninguém fala sobre isso e nós falamos sobre isso. E quando você vai construir uma relação com o movimento, você vai entrar em contato com alguma dor. O corpo que você não tem, o tempo que você não tem, a dieta que você não faz, o suplemento que você não conhece, o descanso que você não realiza, se você se prioriza ou não e uma série de coisas muito também ligado à construção dessa autoimagem, como foi lá atrás e como é sendo alimentado por você até hoje. Se você gosta ou não de como você tá, e não só de você gosta ou não como você tá, mas se você realmente está saudável para viver essa vida no hoje. E isso está relacionado com dor. Então, o exercício físico, ele promove uma dor corporal, tá? Para ter suas alterações bioquímicas, para ter um resultado que você deseja, e também com a sua dor emocional. Elas estão intimamente ligadas. Depois eu faço um conteúdo para vocês só falando disso, mas vai acontecer isso. Quando você for treinar, você vai entrar em contato com algum tipo de dor, numa forma mais superficial ou numa forma mais profunda. Então, isso você já tem que estar clara que isso vai acontecer. O tempo que você não se cuidou, o tempo que você perdeu, isso é uma forma superficial. Uma forma mais profunda, eu não me sinto capaz, eu não me sinto merecedora, eu tenho dependências emocionais e por aí vai. Combinado? Quando nós falamos de exercício físico, vem duas coisas muito fortemente que as pessoas conhecem, que é o trabalho cardiovascular e o trabalho de treino resistido. O que é isso? Todo o trabalho cardiovascular, que são as caminhadas, as corridas, a natação, a dança, o HIIT, né, de uma forma mais intensa, são atividades cíclicas, contínuas, que você começa e você fica naquele estímulo por um tempo. Você não muda muito os seus estímulos, combinado? Então, é ciclo que contínuo, tá? Então, isso é a característica das atividades que vão prevenir doenças pensando a longo prazo. Então, todas essas caminhadas, essas corridas, a natação, a dança, que você começa e continua por um período, esse estímulo, elas estão mais voltadas ao quê? À prevenção de doenças, como eu falei, a longo prazo. Quando a gente fala mais a longo prazo em funcionalidade, sentar e levantar, pegar um peso, pegar sacola de supermercado, a gente está falando mais de funcionalidade que está mais ligada às atividades que requer um treino resistido, que é um treino que tem carga, que tem força. Tudo bem? Na sua predominância. E aí é conhecido como a musculação. Você fazendo em casa ou você fazendo na academia. Tudo bem? Vocês compreendem que a gente está na era do conhecimento, da informação. A gente tem que pegar essa informação e saber o que é importante para você, para quem é importante. Aí vem o autoconhecimento biológico que a gente fala tanto aqui. E aí os testes genéticos, eles são muito importantes,
tá? Muito importantes para a gente saber o que realmente o seu corpo precisa mais, o que tem de falta, o que tem de excesso nesse corpo e que não vai mudar. E que você não precisa ficar, com o teste genético, ficar lá estimulando aquilo que não faz tão bem para você. Então, tem corpos, tem DNAs, tem genomas que vão responder melhor à questão cardio. Tem outros corpos, outras pessoas que vão responder mais à questão de treino resistido. Mas o que você precisa mais? Então, quanto mais personalizado esse atendimento, melhor para você e para os seus resultados, você diminui um pouco a frustração. Porém, a gente sabe que na vida adulta a gente tem que aprender a lidar com a frustração que a gente deveria ter aprendido a lidar lá na infância, já linkando tudo aí para vocês, combinado? Vai lá na tua historinha e vê o que aconteceu com você, como foi inserido o exercício físico com você. Eu tenho muitas alunas que sofreram bullying por não ter sido escolhidas no esporte, lá na fase escolar, por não ter uma habilidade física, por não ter essa aptidão, né? Mas tudo pode ser construído, combinado? Exercício físico, exercício feito. O bom exercício físico é exercício feito, combinado? O casamento perfeito seria esses dois estímulos e tem muitos outros, tá? Então a gente precisa pensar nas capacidades condicionantes, ó, que condiciona você, que você tá capaz para viver, que é a flexibilidade, que é a parte cardiovascular e a parte de força, que é o que a gente está trazendo aqui para que você seja um indivíduo funcional na vida e não disfuncional. Só que quando você já vem de uma estrutura, por exemplo, familiar ou de exemplos sociais, o seu ambiente, né, que influencia o indivíduo disfuncional, você vai ter que requerer uma vontade, uma força muito maior do que um indivíduo que já teve uma estrutura e modelos mais saudáveis nesse sentido. Então é muito mais difícil para quem está aqui na desestrutura do que pessoas que já começaram com estrutura nesse setor e todos os outros setores da sua vida. Então você precisa ter essa consciência de que se não é fácil hoje, você vai precisar de ajuda para que se torne mais fácil para você ao longo da sua jornada e caminhada de vida. E o exercício é uma excelente ferramenta para isso, porque ele mostra muito. Você precisa agir, você precisa fazer. Você não faz por um movimento interno que ainda não foi sustentado por você. Combinado? Então vamos lá. Então nós temos aqui o incentivo para que você tenha um movimento livre, para que esse corpo possa estar livre para poder se movimentar, porque isso gera abundância na nossa vida, gera um bom relacionamento com a gente mesmo e com a nossa saúde, e você ganha um parabéns dos médicos, ok? Então, a gente precisa aplicar tudo isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, nós temos aqui, ó, o exercício cardiovascular, cardiorrespiratório, que a gente já comentou. O que ele faz, gente? Ele vai ajudar você a ficar mais fina, ele vai reduzir as suas medidas, ele é o que vai contribuir para o quê? Ele vai contribuir para você emagrecer. Por quê? Porque a via metabólica dele, a parte energética, o que é? É o oxigênio. Então, ele causa um catabolismo, esse estímulo que você escolheu, essa atividade, certo? Vai gerar uma reação no seu corpo, essa reação é o catabolismo, ele vai quebrar moléculas complexas em simples, então trazendo um conhecimento mais aprofundado para você nessa parte energética. A liberação desse oxigênio vai gerar energia, porque é um estímulo contínuo e recorrente, contínuo, lembra? Cíclico e contínuo. Certo? É isso daqui, ó, ciclo contínuo, não para. Você caminhou lá 30 minutinhos, é isso que você tá fazendo, sinalizando lá pro seu corpo, ele vai ter essa reação química. Então, ele vai atuar muito na respiração celular, ok? E vai ajudar muito também na digestão. Eu não sei se vocês já fizeram aquele exame, depois dos 40 indicado, colonoscopia, e ele faz toda uma lavagem, né? Para que você faça esse exame e para você não sentir tanta cólica dos medicamentos que você toma e dessa lavagem intestinal, né, digestiva intestinal, ele vai pedir para você caminhar, porque essa caminhada vai fazer todo esse circuito sistêmico para que você tenha essa respiração celular e isso traz vida e vai ajudar na sua digestão. Então, por exemplo, pessoas que têm questões intestinais, esse exercício é super bem-vindo. Olha que bacana. E aí você vai contratar um profissional para a gente dosar essa intensidade desse estímulo para você no seu caso, que o seu caso é diferente do seu amigo, combinado? Por mais que tenha informação na internet, você tem que saber o que é bom para você, o que é bom para um, não é bom para outro. Só para vocês terem uma ideia, tem gente que tem dor
E o exercício, dependendo da dor que você tem, às vezes é bater palma, às vezes é levantar uma perna, às vezes é levantar 3 vezes da cadeira. Pacientes oncológicos, por exemplo. Entende? Ajudar esse metabolismo para diminuir os medicamentos e esse organismo poder responder. Olha que mágico, olha que perfeito que é a nossa fisiologia, né? Trazendo o movimento humano. Então, quem tá morto tá na cama, gente. Tá na cama, tá? Então, a gente é para o movimento, a cama é para poder descansar, ou senão a gente está doente e a gente quer tirar você desse lugar, se você quiser também. Então, ele vai contribuir na parte da composição corporal, como está sua gordura, seus carboidratos, ou então seus tecidos, suas moléculas, tudo isso, bioimpedância, um adipômetro que ele é para suas dobras cutâneas, a gente fazer a medição, a gente ter as medidas corporais, tudo isso são informações de como toda essa gordura, esse músculo está distribuído no seu corpo e se está em excesso, se está em falta. Eu, por exemplo, eu tenho um perfil que eu tenho que tomar cuidado para não estar em falta. A maioria das pessoas, por causa de todo o nosso estilo de vida, está no excesso. Ok? Então você vai ter que se transformar numa outra pessoa que você ainda não conhece, que está em transformação, para tirar esse sobrepeso de você. Você vai precisar de ajuda de profissionais. Combinado? E a fita aqui, ó, eu na minha agenda, que é onde tudo começa, as mudanças começam aqui. Quando você faz um treinamento, você precisa ter um parâmetro de como você começou e depois você avaliar com a consequência, né? O resultado desse treinamento, desse estímulo no seu corpo, de como ele responde, tá? Aí o teste genético ajuda muito para saber também as melhores vias e diretrizes, mas se você não tiver, não tem problema, você tem que começar e ver as melhores estratégias para você, dentro dos seus sinais e sintomas corporais. Quando você faz as medidas iniciais e quando você começa a diminuir essas dobras cutâneas, junto com as medidas corporais, você já está tendo resultado, especialmente aqui. A gente quer diminuir a gordura e aumentar a massa magra, ok? Que é mais saudável para nós. Então você, quando faz esse treinamento, você fica mais fina, é onde você emagrece. E não é na balança que você vai ver, são nas medidas, nas dobras. No seu teste de bioimpedância, no DEXA, que é padrão ouro, tudo bem? Mas não é acessível a todo mundo. Uma informação que eu quero trazer para vocês que conecta com o vídeo anterior, fala sobre você ficar mais calma, né? A gente falou das toxinas, do que você coloca no seu corpo em forma de hábitos, né? E de vida. Eu quero salientar que o chumbo é uma toxina que o corpo não digere. Ele causa fome, para vocês terem uma ideia desse distúrbio que acontece hormonal no corpo, e também vai te levar a ficar mais desnutrido aí e trazer uma possível osteoporose. E a gente sabe que, por exemplo, com suplementação a gente consegue ajudar muito a parte de osteoporose, diminuir para osteopenia, junto com o treinamento físico, fortalecer esse osso, dando energia para ele, dando nutriente para ele, para que ele possa responder aos estímulos que vão ser dados e você ter mais saúde, por exemplo. Então, é um caso também de desnutrição, uma osteoporose. Esse corpo já está sofrendo há muito tempo. Uma osteopenia é o seu caso? Quer conhecer? Acho que vale muito a pena você entender como esse exercício aqui é um exemplo, pode ajudar você e a parte alimentar também, ok? Não é com natação que você vai ajudar a sua osteoporose, tá? É com treino resistido, é treino que causa impacto, começando, por exemplo, com uma caminhada e depois um treino resistido, você fortalecendo esse corpo de forma alimentar e treino, aliado ao equilíbrio de descanso, melhorando essa cabeça, né? Estando em contato com essa natureza, com as árvores, com as plantas, enfim, voltando, né, para esse mundo mais natural do que essa parte urbana tirou de nós, restabelece a sua saúde. O que eu tenho de casos que pessoas que saíram do centro de São Paulo, por exemplo, e foram para o interior, para uma praia, e a vida é outra, diminuíram medicamentos, nem tomam mais, inúmeros casos, gente, inúmeros casos, e é muito bacana poder ver isso, essa força que a gente se conecta a estar com a natureza, indo para um mundo mais natural. Estar no movimento humano é estar no seu mundo mais natural, ok? E usar toda essa tecnologia, tudo que nós avançamos em prol nosso. Quando nós falamos de atividade que trabalha predominante com a parte de resistência cardiorrespiratória, cardiovascular, a gente está falando de um estímulo exotérmico, que é de fora, tudo bem? Então isso aqui é importante para vocês
aprender agora do que a gente vai linkar daqui a pouco. Aí eu quero trazer essa parte respiratória, o hipopressivo, que nós trabalhamos muito aqui na SH, que é um treino respiratório com posturas estáticas que vai trabalhar as pressões do corpo, pressão interna abdominal. Então nós temos pressões internas no corpo que podem promover saúde ou tirar saúde. Tá? Então, o hipopressivo são aulas online que ajudam no afinamento da cintura, no fortalecimento realmente desse abdômen de uma forma saudável e que não prejudica, por exemplo, especialmente a saúde das mulheres, tá? Com respirações, tá? Então, ele, por ser um trabalho, um treino respiratório, ele vai trabalhar muito essa questão vital. Então, se você não conhece, conheça. Você pode diminuir sua circunferência abdominal com essas aulas online. Aí fica o nosso convite para você conhecer essas aulas conosco, que vai fazer a diferença. Ajuda em cólica, ajuda em diástase, ajuda em postura e ajuda no autoconhecimento com a nossa condução. É fantástico. Se você não conhece, deveria conhecer, tanto homem quanto mulher, mas especialmente mulheres, que não têm um bom relacionamento com a sua circunferência abdominal, com a sua barriga, e deveria ter. Se você não tem, você pode construir isso. Ok? Sai da acomodação e vai para o movimento. Só que o exercício, eu tô falando as coisas boas dele, só que ele tem risco. Ele tem risco. Você pode estar fazendo uma coisa boa e você pode fraturar uma perna, você pode se machucar. Por isso, a orientação profissional é imprescindível, combinado? Para que a gente possa diminuir esses riscos. Só que mesmo você indo para academia, mesmo você fazendo lá uma fisioterapia, você ainda tem risco? Você ainda tem risco. E a gente diminui o risco e traz esse autoconhecimento biológico no Alinha Você, tá? Então, você fica mais funcional, tanto com consciência quanto com treinamento com o Alinha Você. Ele diminui, ele te dá riscos e dá mais segurança. As pessoas não conhecem, a grande massa ainda não conhece. Os meus alunos já conhecem, muita gente já conhece. E eu gostaria que você conhecesse também. O Alinha Você é um procedimento online, ele foi por muitos anos feito de forma presencial e nós migramos para o online e os resultados são fantásticos porque ele vai trabalhar ainda mais a autonomia da pessoa, porque aonde você se coloca, na academia, treino online, com o professor tal, professor Y, não importa, você precisa saber minimamente o que serve, o que não serve, o que faz bem, o que não faz para você. E isso nós ensinamos no Alinha Você e com os treinos de reeducação do movimento, tá? Por quê? Porque o Alinha Você, ele realmente alinha você. Pensamento, emoção, parte física. E ele tira a dor, ele faz o alívio da dor, tá? Como? É como se você tivesse, o seu corpo fosse um carro e os pneus estão furados quando vocês chegam. A gente vai encher esses pneus para que você possa ir nessa estrada com mais tranquilidade, dependente de como for essa estrada. Entende o que eu quero dizer? Essa estrada são os estímulos, tá? O carro é o Alinha Você. Ok? Essa manutenção, aquele pit stop lá que você faz, que nem a Fórmula 1, em que dá aquela parada, faz aquele conserto que precisa, fazer as trocas necessárias e você vai para a pista de novo para se tornar o campeão. É disso que a gente está falando, só que é na vida. É na vida. É na sua parte profissional, é você como pai e mãe, é você com você mesma. Ok? Eu falo muito na mulher aqui, porque a mulher é mais aberta a esse tipo de conhecimento, mas todos precisam. Quando o homem chega, porque ele geralmente já se detonou bastantão. Tudo bem? Então, no Alinha Você, a gente escuta você, a gente vai cuidar de você, vai ensinar você com autonomia a cuidar bem de você. Então, é incrível quando os nossos alunos falam, nossa, eu fui lá para tal país e aquilo que você me ensinou, eu aprendi pro resto da minha vida, eu aplico sempre, dá mais segurança, já conheço o meu corpo, já me conheço, já sei como fazer, melhora a técnica, melhora o estímulo que eu fiz com tal pessoa. Então, é sobre isso que a gente está falando. Vocês ficam aqui o tempo que vocês quiserem estar conosco, mas quanto mais tempo vocês tiverem, mais aprendizado vocês vão ter. Para vocês, isso é algo que ninguém tira, é riquíssimo. Tá? Então, Alinha Você é esse procedimento sistêmico que a gente avalia, alinha e reavalia você num único atendimento e mais o atendimento, por quê? Porque além de alinhar todos os seus segmentos corporais, cervical, tronco, pelve, joelhos, pés, a sua visão de mundo vai mudar. Nós vamos entrar em contato com as suas dores e a gente vai ter uma prevenção de alívio de lesão e alívio de dor. Nós temos, dessa vida que nós vivemos, muito estresse, muitas cobranças. É a sua vida ou é só a minha, né? Nós temos que estar toda hora performando e isso gera muita tensão, fora as tensões que você já carrega,
que você nem tem consciência, e tudo isso está no corpo. Então, nós vamos tirar essas tensões maiores e quanto mais a gente faz, porque o Alinha você pode fazer o ano inteiro, todo mês, toda semana, tem gente que faz e contrata e tá super bem, treina melhor, vive melhor, para que você vá tirando essas tensões e elas não fixem, não grudem em você como chiclete e te causem doenças. Então é o exercício com Alinha você e mais essa consciência que nós trazemos. Tá? Então a gente traz o Alinha Você e o exercício físico como remédio endógeno. A sua farmácia, em vez de você ir lá numa pílula, exercício com estímulo, você aprendendo a fazer por você, vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua vida. Aí a pílula é só um complemento, aí pode ser de suplemento e não de só mascarar os sintomas, ok? De ir lá na causa. Então, menos tensão, uma vida com menos tensão é muito melhor, né? Aquela vez em que você foi para uma reunião, você estava tenso, estava inseguro e teve o torcicolo. É sobre isso, gente. É sobre isso. Não precisa vir só quando tá com torcicolo. Tem que vir, mas você pode vir antes para você não ter o torcicolo. Lembra? A gente cuida do telhado quando não tá chovendo, ok? E você vai ter mais consciência com a linha você. Você vai usar o exercício físico como medicamento, como a sua farmácia, fora todo o acompanhamento e as recomendações de várias outras áreas que esse procedimento traz para você. Tudo bem? E tudo isso, como a gente falou, online. Então é só agendar. Combinado? Não marca a touca. Quem faz ele se exercita melhor, vive melhor. E aí nós vamos agora para o treino resistivo, que é conhecido muito como a musculação, mas não é só a musculação. É claro que depois dos 40 anos tem que ter a musculação, gente. Não tem jeito certo, já é. Eu tenho alunos aqui com 10, 12, 15 anos que já são introduzidos na musculação, tá? Da forma correta, adequada, porque ele vai fazer isso pro resto da vida. É essa a intenção, e não só isso, tá? Então, tudo que tem uma carga externa ou do seu próprio corpo já é um treino resistido, ok? Você vai ter ele na academia ou em casa, você pode fazer. Nós temos o Clube SH. O Clube SH é um treinamento que todos podem fazer, é para família. Tem treinos de 30 segundos, tem treinos de 5 minutos, tem treinos maiores, em que você cuida de todo o seu corpo físico, o seu corpo emocional, você alivia as tensões, é fantástico o Clube SH e acessível. Ele foi feito para você fazer aonde você estiver, o que eu tenho de alunos que aplicam ele durante o ano e nas férias por causa dessa facilidade de estar no seu celular. Tá lá dentro da nossa plataforma, tá lá no nosso link da bio. Corre lá e se inscreva, participe dessa comunidade que você não vai se arrepender. Você não tem mais desculpa para você não se mexer, para você não cuidar melhor de você. E todas as orientações ali, gente, começa com o corpo. Você começa o treino com o corpo e você vai avançando. É pra vida. Você leva toda essa construção para onde você for, tá? Então, o resistir, ele vai para a via anaeróbia, ele vai pegar as moléculas simples e vai construí-las em complexas, síntese proteica. Aqui a dieta é anabolismo, então ela tem que ser com hipercaloria para fazer construção muscular. Construir músculo dói, é um processo que tem que ter uma elevação de carga a longo prazo, né? Curto e médio a longo prazo. E a intenção é construir para te dar mais energia. Ele absorve a energia, então ele é endogônico. Então ele é essa construção interna. E nós vamos precisar do descanso pós-exercício para ter essa construção dessa massa magra, que é da substituição da gordura. Aqui a predominância é a gordura e aqui a construção da massa magra. E esse casamento, ele é perfeito. Mas nós não podemos deixar de falar da parte de alongar, de mobilizar esse corpo. Ele é importante até para que você tenha um comprimento, né? Uma extensão de movimento bacana dentro dessa construção do saudável, ok? Tá? É o tratamento, né? O conjunto wellness, né? Você pensar em todas essas variáveis, por isso aí a contratação de um profissional. Tudo bem? Então, o grande segredo é a frequência, o compromisso com você e essa constância. Tudo isso tem que ser feito de uma forma individualizada para que você tenha sucesso. Tem vários tipos de treinamento, tem para longevidade, tem para estética, tem para tirar dor, tem para causar bem-estar, enfim. O que você quer para você? Tem para emagrecimento. Então, o que é para você? Que momento que você está na sua vida e o que você precisa? É isso que o profissional vai olhar
E nós já sabemos que o ideal é 6 vezes a semana, não tem como fugir, é que nem escovar dente, tem que ser todo dia, né? Um dia a gente descansa, não no caso de escovar o dente, mais exercício físico. Esse seria o ideal. Se você quer realmente um resultado, até você chegar no seu resultado, você tem que treinar nessa quantidade e também de 6 a 4 vezes na semana, não pode ser menos do que isso. Só que entre não treinar e treinar, é melhor você treinar o que você consegue, você começar assim. Aí você vai melhorando, você vai se sentindo melhor, você vai disponibilizando mais energia dentro de você e aí você consegue fazer o que seria o ideal. O mais importante é você começar e não parar mais, não pode parar mais. Entendeu? Se você quer prevenir uma hipertensão, uma diabetes, problemas cardíacos, gente, tem que trazer o exercício como aliado, ok? E eu trouxe mais uma questão aqui para vocês importante. Então, para a gente treinar, a gente tem que ter energia. Quem dá energia pra gente? Dieta e descanso, também pensamento e emoção. Então, quando a gente faz um trabalho integrado, a gente não pensa só numa via. A gente pensa no treino físico, a gente pensa na energia, no alimento que ele precisa, no substrato que ele vai precisar, tá? Se a proteína, se a glicose, se a gordura, e na dieta tem que estar equilibrado tudo isso com o seu objetivo. Cuidado com os carbos refinados que não faz bem, tá? Nós precisamos entender esses pensamentos dessas pessoas que você atende. Então, aqui nós temos conteúdo para isso, nós temos conhecimento para isso. A parte emocional dessa pessoa que vai fazer ela aderir ou não ao treinamento. Nós precisamos indicar o descanso sem sono e sem hidratação. Hidratação é água, e é água com o salzinho lá, integral, para ajudar esses minérios, para você ter energia, para você poder treinar. Não é todo mundo que pode ter jejum, pode treinar em jejum. Então, tem que consultar o profissional, depois vocês vão saber o porquê. Combinado? Você viu que é uma ciência disso tudo? Isso não é para desmotivar você, isso é para incentivar você a olhar para você e para o que precisa. Então, nessa avaliação do Alinha Você, do personal do bem-estar que nós temos aqui, tá? Nós vamos ver a situação do seu corpo, a sua situação. Olha que bacana, olha que gesto carinhoso e preciso, tá? Para que tudo isso você fique de olho para a sua vida com mais bem-estar. Gente, seja bem-vindo ao nosso universo, que você seja feliz aqui conosco, que você possa ajudar outras pessoas, se inscrevendo, compartilhando ou comentando aqui qual é o seu caso, como é que você tá? Você usa o exercício a seu favor ou ele ainda é o seu inimigo? Espero que tenha ajudado um pouco dessas informações, mas tem muito mais aí no nosso canal. Até a próxima. Movimente-se!